Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gil e esse aqui é o Bruxa Amado Sul. Hoje vou falar de uma série de livros que me surpreendeu muito e que virou tudo pra mim. Tem muita coisa boa, tem crítica também, e a gente vai falar sobre tudo sem spoilers. E lá no finalzinho eu vou colocar uma partezinha com spoilers só pra quem já leu os livros e quer saber minha opinião sobre algumas coisas, mas vai ser bem no finalzinho e eu vou avisar quando eu vou começar a falar spoilers, vai ter as marcações aqui embaixo também. E você pode participar de quase toda a discussão da minha análise sem receber spoiler nenhum, então não se preocupe e aproveite o vídeo. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like para não esquecer depois. E se você quiser comprar esses livros, uma geladeira, um aspirador de pó, o que você quiser, por favor, utilize o meu link da Amazon que vai estar aqui na descrição. Você não gasta nada mais, mas eu ganho uma pequena comissão para cobrir alguns dos gastos aqui do canal. E vamos a Mistborn. A série é do autor Brandon Sanderson e conta com 3 livros, então é uma trilogia. O primeiro é o Império Final, embora ele tenha nome de último livro, ele é o primeiro livro da série. Depois o Poço da Ascensão e o Herói das Eras é o último volume. Aliás, o Brandon Sanderson é um autor muito acessível, você pode encontrar ele aqui no YouTube fazendo atualizações semanais do que ele está fazendo, o que ele está lendo. E tem também algumas aulas de escrita dele, quando ele dava aula na universidade, ainda antes do início da pandemia, que você pode encontrar gravadas aqui no YouTube se você entende inglês. Tem dicas para escritores também. Ele é um escritor bacana de acompanhar. Depois dessa trilogia, desses 3 livros que eu falei, tem mais outros 3 livros que são conhecidos como Mistborn Segunda Era. Mas, embora eles se passem no mesmo universo, eles falam outra história, são outros personagens. Então, vamos no momento focar nesses 3 primeiros. Você não precisa ler esses outros 3 da Segunda Era depois, você pode ler só esses 3 que eu vou falar aqui. Entenderam? O Brandon tem muitos livros que se passam nesse mesmo local, nesse mesmo cenário, com as mesmas regras de magia e tudo mais, mas que são histórias diferentes. Então você pode ler esses 3 livros de Mistborn Primeira Era ou de Mistborn Segunda Era e eles não se afetam. Embora talvez a Segunda Era tenha alguns spoilers da primeira. Então vamos focar na primeira. Foca! Mistborn se passa em uma realidade em que o herói que deveria ter salvado o mundo de um grande mal fracassou. Segundo as lendas do passado, essa terra era assolada por um mal conhecido como as Profundezas, e esse herói, profetizado, era a esperança do mundo de ser salvo. O que esse herói deveria fazer era ir até o Poço da Ascensão e tomar um poder que tinha lá, que não fica muito claro no início o que é, e ele deveria em seguida abdicar desse poder, libertando o poder para assim salvar a Terra das profundezas. Mas o que aconteceu? O herói chegou no Poço da Ascensão, tomou o tal do poder para si e nunca libertou ele ficou com o poder. E assim, milênios depois, a gente vai começar a nossa história com a Terra tendo se tornado o Império Final e com esse cara que deveria ter sido o herói das eras tendo se tornado o imperador de uma sociedade muito ditatorial e muito governada pela religião. E esse personagem ficou conhecido então como o Senhor Soberano. Então, pelo resto da nossa resenha, eu vou me referir a ele como o Senhor Soberano, que além de ser o imperador, também é considerado Deus. E tem toda uma gurizada, os Ska, que foram escravizados pelo Império Final. Então eles são usados em plantações, em serviços que os nobres não querem fazer, e eles são muito maltratados. As pessoas do Império Final acreditam que os Ska sejam descendentes de pessoas que ficaram contra o Senhor Soberano no passado e por isso eles seriam inferiores, enquanto os nobres seriam os descendentes das pessoas que ficaram do lado do Senhor Soberano no passado e por isso eles receberiam regalias e privilégios. Além disso, todas as noites esse Império Final fica coberto por brumas, que são um elemento muito importante da história. As brumas são tipo uma névoa escura que aparece de noite e ninguém sabe direito o que elas são, de onde elas vieram, mas os Ska especificamente têm muito medo das brumas. Eles têm histórias de que as brumas fariam coisas ruins com as pessoas, então eles têm medo de sair de noite. Isso acaba funcionando também como um elemento da repressão que eles sofrem, porque eles não conseguem fugir de onde eles estão, porque eles não querem passar a noite do lado de fora das casas. Porque se eles passarem a noite fora de casa, eles vão acabar ficando nas brumas. Eu absolutamente amo essa premissa de que o herói que deveria ter salvado o mundo fracassou, que foi corrompido pelo poder e o mundo nunca foi salvo. É como se no final de Senhor dos Anéis o Frodo ficasse com o anel, ou Harry Potter chegasse no final e o Voldemort vencesse. E a história começasse então a partir de um mundo de trevas em que tudo deu errado. Eu adorei a quebra que isso traz com o gênero da fantasia, porque a gente tem sempre essa coisa, não sempre, mas eu diria em fantasias um pouco mais tradicionais, a gente tem isso do herói ter que fazer alguma missão, ter que destruir alguma coisa, ou levar alguma coisa para algum lugar, ou procurar algum objeto mágico e vencer o Senhor das Trevas, ou quem quer que seja o vilão, que é um grande mal. E aqui o que a gente tem é que o grande mal já venceu.
Então não tem como você lutar contra uma coisa que vai acontecer porque já aconteceu. E essa sociedade que o Senhor Soberano construiu torna muito difícil derrubar ele. Por quê? Porque tudo é muito repressivo, todo o sistema é muito difícil de quebrar. E a gente não pode esquecer que ele é considerado Deus por essas pessoas, tanto pelas pessoas que estão do lado dele, quanto pelas pessoas que ele reprime. Isso está acontecendo há milênios, então ninguém lembra mais direito como as coisas eram antes. As sociedades que existiam com outras culturas e outras religiões foram destruídas. Então é tudo muito desolador. E esse personagem é realmente muito poderoso, mas a gente vai chegar mais pra frente em como que funciona o sistema de magia de Mistborn. Vou falar um pouquinho de cada livro, o que eu achei de cada um, mas principalmente do primeiro para vocês saberem mais da sinopse. Sem spoilers, podem ficar tranquilos. O Império Final começa com a gente conhecendo um dos personagens mais importantes da trama, o Kelsier, que é um personagem muito cativante, é o favorito de muita gente. O Kelsier é um ladrão Ska, mas entre os outros Skas, ele é tanto admirado quanto um pouco temido, quanto considerado meio louco. Um dos motivos para isso é que ele teria escapado de um lugar de onde ninguém escapa. E o outro motivo é justamente que ele sai nas brumas. Ele vive para fora de casa nas brumas de noite, e os Ska pensam que as brumas podem ter feito alguma coisa com ele, podem ter mudado ele. A gente vai conhecer o Kelsier logo do início, assim, e já vai dar para entender um pouco de quem ele é e de como que é a situação dos Ska nessa sociedade. E vai acontecer uma coisa que vai deixar o leitor muito impressionado com o personagem e querendo saber mais. Eu não vou revelar o que é, mas eu achei uma forma muito efetiva de começar o livro. Porque quando termina esse capítulo, ou o prólogo, não me lembro direito se é o primeiro capítulo ou o prólogo, mas é logo no início ali, e quando termina, você fica com aquela sensação de estar 100% cativado pelo livro. E 100% investido em Kelsier. Eu fiquei, pelo menos. E eu considero muito importante que o livro te deixe preso logo de início, porque senão você fica com muito menos vontade de continuar a leitura e de descobrir sobre aquele mundo. Às vezes pode ser só uma primeira frase que te chama a atenção, como é o que acontece comigo em vários livros. Em outros casos é realmente uma cena que te deixa impressionado. Então já é um ótimo começo pro livro. E depois a gente vai conhecer a personagem principal dos personagens principais, a Vin. Eu já mencionei ela aqui no vídeo que eu fiz sobre alguns estereótipos femininos da literatura, o cara os escritores, eu não sou como as outras garotas. E depois eu vou chegar nesse aspecto sobre a personagem para falar mais especificamente, agora que a gente já vai saber o que acontece no livro, quem que ela é. Mas primeiro vamos conhecer Vin. Ela é uma menina ali de 15, 16 anos que vive nas ruas com gangues de ladrões. Ela fica trocando de gangues de cidade de tempos em tempos, mas quando a gente conhece ela, ela está em uma gangue em Luthadel, que é a capital do Império Final. O irmão dela vivia junto com ela nessa situação de gangues e de rua, mas um dia ele simplesmente desapareceu e deixou ela para trás. A gente aprende logo no início que esse irmão maltratava muito a Vin e que vivia dizendo para ela que ela não podia confiar em ninguém, que todo mundo trairia ela, então o que ela pensa sobre isso é justamente que ele também traiu ela, porque ele foi embora. E a gente também aprende que a Vin tem um tipo de poder que ela chama de sorte. E com a tal da sorte, ela consegue influenciar as emoções das pessoas. Então, por exemplo, a gente vê uma cena em que um cara vai bater nela e ela faz ele ficar mais calmo usando esse poder e ele acaba decidindo não bater. Ela não sabe de onde isso vem e como funciona. E a questão é que justamente esse cara que tá batendo nela nessa cena é o chefe da gangue. E o chefe da gangue já percebeu que ela tem alguma coisa de diferente e costuma levar ela junto com ele pra dar golpes mais complexos, que ele acha que pode talvez dar errado, para usar a sorte dela para ele se dar bem. Então é dessa situação que a gente vai partir em um Império Final. O governo é horrível, as pessoas são miseráveis, o Kelsier é um cara misterioso e havia uma ladra com algo especial. Claramente esses personagens vão se encontrar. E o Kelsier, que a gente já concluiu ser um personagem meio ousado, tem um plano inusitado que todo mundo acha que é impossível. Ele quer reunir um grupo de ladrões para derrubar o Senhor Soberano e roubar todo o Atium dele. O Atium é como se fosse um tipo de pedra preciosa e é a moeda mais valiosa do Império, digamos. E ele quer fazer isso numa sociedade em que as revoltas não dão em nada porque todo mundo acha que o Senhor Soberano é Deus e é muito difícil organizar qualquer coisa. Então é um grande desafio. Eu gosto muito da premissa desse livro, principalmente porque a gente tem no centro da história um grupo de ladrões e não heróis convencionais. A gente parte do pensamento de que essas talvez não sejam as pessoas mais boas e honestas disponíveis para derrubar o Senhor Soberano. Sem falar que elas nem estão tentando salvar o mundo, elas só querem roubar o negócio ali do Senhor Soberano. Eu comentei já sobre narrativas com heróis não convencionais no vídeo que eu fiz das minhas leituras de janeiro. Nesse vídeo eu falei sobre As Mentiras de Locke Lamora, que é o primeiro livro da série Nobres Vigaristas. Eu vou deixar ele aqui em cima na descrição também. Nobres Vigaristas é o nome da gangue de ladrões daquele livro. E eu acho que As Mentiras de Locke Lamora foge ainda mais do convencional, porque a gente tá realmente muito dentro da questão dos ladrões da cidade e fazendo coisas que não parecem nem um pouco coisas boas de serem feitas. Mas eu gosto muito dessa tendência da fantasia moderna de fazer personagens que
lembrem um pouco mais pessoas reais, que tenham seus defeitos, que tenham mais problemas do que fazer histórias sobre guerreiros que são motivados por honra e querem salvar o mundo. Eu gosto muito da coisa do ladrão, eu adoro ler livro com ladrão. Embora eu tenha algumas críticas a Mistborn que a gente já vai abordar, eu gostei muito dessa série. O primeiro livro me prendeu logo no início, e a partir daí foi eita atrás de vixe, 250 plot twists, vários momentos em que tudo dá errado, e os personagens têm que descobrir como sair daquelas situações em que tudo deu errado, e eu adoro quando o autor brinca com isso, quando ele fica mexendo nas coisas para os personagens terem que se reorganizar. Rola um romance também, eu fiquei extremamente investida nele. Então assim, o livro perfeito é esse, o Império Final tem o meu coração, eu favoritei. Maravilhoso, nota 10. Tem uma coisa que acontece que se você estiver prestando atenção na leitura, você vai perceber que ela vai acontecer antes de ela acontecer. E isso me leva a justamente o que eu acho que é o maior mérito do autor, o foreshadowing. Eu já comentei sobre esse termo no meu vídeo sobre o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que eu vou deixar aqui também, que no caso não tem nenhuma noção de foreshadowing. Mas o que é foreshadowing? Foreshadowing é basicamente uma regrinha que, dando um exemplo, se o personagem vai morrer de tuberculose na página 80, ele precisa tossir na página 8. Eu sempre falo em tuberculose porque isso era muito comum ali na época do romantismo. Todo mundo sempre morria de tuberculose nos livros. Mas o que isso faz? O foreshadowing é o que faz com que, quando o personagem morrer de tuberculose na página 80, você não se sinta traído, como se ele tivesse morrido do nada. Como se o autor tivesse tirado um coelho da cartola, como se aquilo não estivesse planejado. Não é como se fosse um desenho animado em que o personagem tá andando pela rua e cai uma bigorna em cima dele do nada. O foreshadowing é quando o escritor já mostrou anteriormente em outra cena que havia uma bigorna sendo pendurada e que pode ser que aconteça um acidente. Você pode não ter dado atenção para a bigorna na hora em que ela estava sendo mostrada pela primeira vez, mas a bigorna sempre esteve lá. Então, quando ela cair em cima do personagem, faz sentido que ela tenha caído em cima do personagem. Não parece que o autor simplesmente decidiu agora vou jogar uma bigorna em cima desse personagem. Não, aquilo sempre esteve planejado. Mistborn é uma série com muitas bigornas. Arrisco dizer que eu nunca tinha visto tantas bigornas. E não é só nesse acontecimento específico que eu mencionei. A série te dá muitas respostas, ele praticamente esfrega as respostas na tua cara. Mas é muito difícil pegar todas elas. Eu peguei algumas, eu percebi que tem gente que não pega, percebi que tem gente que pega outras respostas, acho que depende de quanta atenção a gente tá prestando. E aí quando tudo é finalmente revelado, você fica com aquela sensação de que tudo estava debaixo do teu nariz o tempo todo e só você não viu. E de quão bem o autor escondeu algumas coisas. E eu acho isso muito legal, pra mim isso é a melhor maneira de construir mistério. Agora, nesse caso que eu mencionei do primeiro livro, foi um caso que eu percebi a bigorna. Eu percebi a bigorna em várias vezes. Eu pensei, o autor está colocando uma bigorna aqui, isso aqui vai acontecer. E mesmo eu tendo percebido que a bigorna estava lá durante muito tempo antes da bigorna cair, isso impediu que meu coração se partisse quando ela finalmente caiu? Não impediu. Rolou uma lágrima? Rolou. Isso é ótimo porque significa que eu estava 100% compenetrada na história. Eu estava vivendo no mundo de Mistborn. Depois disso, o segundo livro é muito mais parado, é o que eu menos gosto dos três. Essa parece ser a opinião de vários fãs, muito embora esse seja um dos livros favoritos da pessoa que me fez ter vontade de ler Mistborn, que foi o Daniel Green, do canal Daniel Green, aqui do YouTube. Se você curte fantasia e você entende inglês, o canal dele é bem legal, você pode acessar. Aqui na descrição eu vou colocar o canal dele. E eu sempre fiquei na dúvida se eu ia gostar desse livro do mesmo jeito que ele gosta, e a resposta é não. E o motivo, além de ele ser devagar, pra eu não gostar tanto desse livro, é que ele passa muito tempo no que eu gosto de chamar de pensamentos ridículos de gente insegura. O que entra nessa categoria? Oh, mas como é possível ele me amar? Eu não mereço nada disso, eu não mereço esse amor. Ela é boa demais pra mim, ela vai me abandonar a qualquer momento. Eu não posso ter mais de uma característica na minha personalidade ao mesmo tempo. Agora eu não sei mais quem eu sou. E é por isso que eu não gosto tanto desse livro, eu fiquei com tédio desse rolê. Eu fico com tédio de gente assim na vida real também. Não acho que eu seja um modelo de atitude com relação a pessoas inseguras e eu também não tenho intenção de ser. E aí eu acho que isso gera uma pouca paciência minha com esse tipo de personagem. Ainda mais se eles ficarem um livro inteiro nessa situação. Mas, apesar do meu tédio com essa situação, esse livro traz um bom desenvolvimento de alguns dos personagens, de algumas questões que a gente começou a ter desenvolvidas no primeiro livro e que a gente vai ver até o último. Então, esse livro é importante para esse desenvolvimento. E a minha crítica aqui é que enquanto alguns personagens estão sendo desenvolvidos, outros são completamente esquecidos no rolê. Eu não gostei disso porque no primeiro livro a gente tem um grupo incrível de personagens. Eu amava cada pedacinho daquela engrenagem, aquelas pessoas que estavam pensando todas juntas e todo mundo se complementava. E aí o autor decide só cagar para alguns personagens nesse livro.
Mas o Poço da Ascensão tem um mistério bastante interessante com relação ao personagem e tem uma reviravolta muito importante. Vai trazer discussões interessantes também e eu gosto do que ela faz com os personagens, principalmente com o Sazed. Porém, eu não gostei tanto de onde isso nos leva. Por quê? Porque eu fiquei muito menos investida no vilão de O Herói das Eras. Eu achei ele um vilão muito tradicional para um livro que estava sendo tudo menos tradicional. E aí não é que seja ruim, é só porque realmente eu tinha gostado mais da história antes. E eu gosto desse livro também, eu dei 5 estrelas pra ele me divertiu bastante, eu fiquei muito dentro da história ainda, e só realmente o vilão pra mim ficou, foda-se o vilão. Mas pra ser justa, a série toda eu fiquei com a impressão de que o Brandon Sanderson sempre soube onde ele queria chegar. Ele sabia pra onde a história estava indo e tudo é montado perfeitamente. Tudo está em seu lugar, ele é um homem com um plano. E funciona muito bem, eu não tenho reclamações quanto a isso. A gente vai ver muitos autores aí de séries que dá a impressão na gente de que eles começaram escrevendo a história, mas eles não sabiam pra onde ela ia. E aí algumas coisas se perdem, tem alguns furos na história. O final às vezes acaba não sendo tão bom quanto você esperava no início, e eu acho que Mistborn não sofre disso. A história não vai sair dos trilhos como acontece em outras séries. Supernatural a partir da 6ª temporada, final de Game of Thrones, e qualquer coisa que aconteça em Riverdale. Não. Brandon Sanderson é um homem com um plano e ele vai seguir este plano até o final. E o final é uma coisa que eu jamais teria imaginado, mas eu fiquei 100% a bordo. Eu gostei, me deixou triste, me deixou feliz, me deixou impressionada. Foi uma leitura muito agradável. Foi toda uma viagem, eu terminei com aquele sentimento de muito obrigada, Brandon Sanderson, por me trazer nessa aventura. E outras coisas que eu gostei na série. Uma delas é que eu gosto muito da maneira como o autor traz a questão da religiosidade e da fé, que permeia muito essa história, justamente porque logo no início eu já falei pra vocês que todo mundo vê o Senhor Soberano como Deus, as outras religiões desapareceram do mundo, e no entanto a gente tinha essa profecia de que o herói das eras salvaria o mundo de uma grande destruição. Então esses temas permeiam muito a história, e eu acho legal que um dos personagens, o Sazed, como eu falei antes, ele é justamente uma pessoa cuja função no mundo é coletar e memorizar as religiões do passado. Eu achei isso muito interessante e achei que traz discussões ótimas, principalmente no último livro. A história também traz uma tendência da fantasia moderna nesse sentido, porque em outras leituras também dessa mesma época, tipo As Crônicas de Gelo e Fogo também, a gente não tem certeza de se a religião está correta ou não, ou se tem mais de uma, se elas podem estar todas corretas ao mesmo tempo ou todas erradas ao mesmo tempo. Tem muita coisa dependendo de interpretação. As próprias profecias dependem muito de interpretação, é muito diferente de ler Percy Jackson, em que tem ali uma profecia, aquilo ali é o que vai acontecer. Enquanto em Mistborn e em As Crônicas de Gelo e Fogo a gente tem uma visão muito diferente de religião. E nas Crônicas de Gelo e Fogo a gente tem, por exemplo, a questão de Azor Ahai. Quem é Azor Ahai? Cada pessoa tem uma interpretação diferente disso. A gente não sabe se isso realmente existe ou não. E essa é a vibe. Fica o questionamento. Quem é o Herói das Eras? E agora eu tenho uma crítica com um elogio ao mesmo tempo, que é justamente sobre a Vin, que eu falei antes que eu ia trazer aqui essa discussão de novo, que foi a discussão que eu comecei em Queridos Escritores, Eu Não Sou Como as Outras Garotas. Assistam esse vídeo depois, se vocês não viram ainda. Mas lá eu falei de algumas coisas que eu gostei sobre essa personagem, e agora eu vou ter que falar uma crítica ao Brandon Sanderson e à fantasia adulta de forma geral, que é: onde estão as mulheres? Certo, a personagem principal é uma mulher, mas ela parece, durante toda a história, muito isolada de outras mulheres. No primeiro livro a gente não tem outras personagens mulheres, praticamente, e depois quando a gente ganha mais personagens femininas, a personagem principal continua muito isolada delas. Ela acaba somente criando laços com homens, e não é como se não tivesse espaço nessa história para ter mais mulheres. Ali no grupo de ladrões que eu mencionei do início, vários deles poderiam ser substituídos por mulheres. Eu acho que poderia ter pelo menos uma mulher nesse grupo. Não tem por que não. Eu entendo às vezes em histórias em que não faz sentido ter uma mulher em um determinado local e por isso os escritores não colocam, e eu fico ok. Essa foi a construção de mundo que você fez. E os seus personagens têm que estar de acordo com a sua construção de mundo, mas realmente nesse grupo de ladrões não tem por que um não ser mulher. E me parecia importante ter uma figura feminina mais presente para Vin, porque grande parte do desenvolvimento da personagem nesses 3 livros tem a ver com ela aceitar a feminilidade. Aceitar ela mesma como uma mulher e aceitar atributos mais ligados à ideia do feminino. Eu toquei nesse assunto da Vin naquele vídeo que eu fiz sobre os estereótipos, porque eu tava justamente falando de meninas que são diferentes das outras garotas e que ridicularizam coisas femininas. E eu elogiei essa personagem nesse sentido e continuo elogiando. Porque a gente tá falando de uma personagem menina que cresceu entre outros ladrões, majoritariamente homens,
e num contexto em que ela não podia mostrar que ela era uma mulher porque isso seria perigoso. Mas aí ela é colocada numa situação em que ela precisa agir como uma dama da alta sociedade, usando vestidos e maquiagem. E aqui é muito interessante pra mim o caminho que o autor decidiu seguir. Porque eu tava muito preparada pra ficar irritada com ele. Eu jurava que ele ia fazer a personagem ficar tipo, essa não é quem eu sou, eu não faço essas coisas fúteis, eu não penso em vestido, mas não é isso que ele faz. Na verdade, ela começa a gostar dessas coisas de vestido, de maquiagem, de danças, e isso gera um conflito na personagem que eu achei muito legal. Porque ela fica na dúvida de quem ela é, agora que ela pode fazer outras coisas que ela não podia fazer antes. Ela fica na dúvida de qual que é o lugar dela no mundo a partir dessas percepções. Essa deve ser minha representação favorita de uma menina adolescente na literatura de fantasia, e eu fico um pouco irritada de ter sido feita justamente por um homem. Enfim, eu gosto muito da personagem e das decisões que o autor fez nesse sentido. No entanto, fica a minha crítica de ela ser tão isolada das outras mulheres. Principalmente porque tinha como resolver esse problema. Também me incomoda um pouco a diferença de idade entre dois personagens que vão se envolver romanticamente. Não é uma diferença de idade muito grande, na verdade são idades próximas, mas acaba naquela coisa de um ser maior de idade e outro menor. E também é uma situação que eu não vejo porque um deles não poderia ser um pouquinho mais novo ou o outro ser um pouquinho mais velho só pra não ter esse problema. Mas ao mesmo tempo, talvez no Império Final o conceito de idade não seja o mesmo, porque a ideia de juventude ou adolescência não existe em todas as sociedades da mesma forma. Inclusive, a ideia de juventude é um conceito um pouco recente, porque é necessário ter um mínimo de segurança para a criança, para ela conseguir ter esse momento jovem. Porque o que a gente tinha antes e o que a gente ainda tem em muitas sociedades, inclusive na nossa própria às vezes, é que a criança deixa de ser criança no momento em que ela consegue trabalhar, e a gente já tem crianças adolescentes trabalhando desde muito cedo, sem conseguir continuar os seus estudos, e às vezes até engravidando muito cedo em questão de meninas, às vezes contra a sua vontade. Então a gente tem nessas sociedades em que existe menos segurança para a criança, a gente vai ter adultos muito cedo. E é por isso que a juventude é uma ideia muito recente. Então, quando eu olho para o mundo do Império Final, ali em Mistborn, eu fico com essa sensação também de que seria muito difícil ter ideia de juventude, principalmente entre a população Ska, porque é tudo muito brutal, é tudo muito opressivo. E entre os nobres também me parece difícil ter um pouco essa questão da juventude, porque eles são como a nobreza dos livros que a gente lê de reis e rainhas, tem toda essa questão de com quem que vai casar para ter alianças, várias maracutaias, então eu meio que entendo que a questão da adolescência nesses livros talvez não seja a mesma ideia de adolescência que a gente tem. Então eu dei uma passada de pano? Dei. Porque eu sou nerd, assim, das ciências humanas, talvez. Mas fica aqui o meu incômodo que podia um dos personagens ser um pouquinho mais novo, então, para os dois serem menores de idade, eu ficaria mais confortável. E agora, como você faz para ler Mistborn? Essa série que eu achei maravilhosa, que embora eu tenha críticas, eu tenho muito menos críticas do que eu tenho a outras coisas, e que eu achei cheia de personagens muito cativantes. Eu fiquei muito feliz lendo, com quentinho no meu coração. Eu tô com saudade desse mundo já. Mas como você faz para ler Mistborn? Vocês devem ter procurado aí enquanto vocês estavam assistindo o vídeo e ficaram, meu Deus, mas Júlia, como eu leio esse livro, não estou encontrando? Calma. Está difícil, está difícil. Por quê? Porque a editora Leia, que publicava o Brandon Sanderson no Brasil, desistiu do Brandon Sanderson. E aí ficou muito difícil encontrar os livros dele, que já não eram mais publicados tão frequentemente, em larga escala. E aí o que acontece? Vou dar algumas opções. A primeira, se você tem Kindle, tem como comprar o box inteiro dos 3 livros. Ele costuma estar custando R$ 83, foi o valor que eu paguei, eu achei ok. São livros bastante longos e são todos os 3. E aí você vai ter acesso a essas leituras em português, todas as 3 completinho. Outra opção, a ilegalidade. Que aí você pode baixar até em PDF se você é uma pessoa que lê mais no celular ou no computador. E aí você pode ter acesso a essa história. Terceira opção, você mora numa cidade, sei lá, como São Paulo, e você consegue encontrar nos sebos esses livros nas versões físicas mesmo. Porque aqui na minha cidade, pelo menos, eu moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, não encontrei esses livros por nada. Tentei outros sites também, tipo Shopee, essas coisas. Mas sempre aconteceu de eu achar o primeiro e o segundo. Inclusive o segundo livro tem na Amazon para comprar de boas. Então, se você quiser, você pode ler o primeiro, quem sabe, em PDF e comprar o segundo na Amazon. Mas o problema tem sido o terceiro livro. O terceiro livro eu realmente não achei em edição física em lugar nenhum. Então, se você quer ler Mistborn em português, eu recomendo realmente ou no Kindle ou em PDF. Podendo comprar o segundo livro em edição física normal, ele tá disponível na Amazon, costuma estar custando R$ 39,90. E é isso. Eu li no Kindle, inclusive comprei meu Kindle especificamente porque eu queria ler isso. E foi uma ótima compra, na verdade. Eu gosto muito de ler no Kindle. Eu fico lendo no escuro, assim, deitada na minha cama. Muitas vezes eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo, um físico e outro em Kindle. Porém, tem mais uma opção de como você pode ler Mistborn.
Isso é para quem lê em inglês. Você pode encontrar as edições em inglês em livro físico para comprar na Amazon, tem disponível. Para saber se era fácil ler em inglês ou não, eu comprei o primeiro volume em inglês e eu comecei a minha leitura de Mistborn em inglês e depois eu passei para português. O primeiro livro custou uns R$6. E o que eu achei? É difícil falar pra vocês qual o nível de inglês que precisa ter pra ler esse livro, porque todo mundo aprende inglês de maneiras diferentes. Eu me considero quase fluente em inglês, então pra mim foi muito fácil. Eu posso dizer pra vocês que a linguagem que o Brandon usa não é difícil. Ele é um autor muito mais preocupado em contar a história do que ficar estilizando. Então, realmente, dos livros que eu já li em inglês, esse tá muito longe de ser o mais difícil. Eu achei ele bastante fácil. Como eu tava lendo no Kindle, também tem aquele recurso que você pode clicar na palavra e segurar apertado, e daí ele te dá o significado. Porém, se você também estiver lendo na edição física, você pode pesquisar no seu celular qual que é o significado da palavra. Mas realmente a linguagem era muito fácil. O problema pra mim foi um problema muito de brasileiro, que você vê uma porta escrito push. E o que você deveria fazer? Você deveria empurrar essa porta. Mas qual o primeiro pensamento que você tem? Puxar. E por que isso é um problema? Porque acabei não comentando do sistema mágico de Mistborn, porque eu acho realmente que é melhor vocês lerem para poder entender melhor. Mas o sistema mágico tem muito a ver com metais. É meio que uma coisa meio imã. Tem como puxar o metal e empurrar o metal. Mas também que eu tenho como fazer isso com emoções. Tem outras situações que vocês vão entender melhor lendo. Mas basicamente o que acontece é que as palavras push e pull vão ficar aparecendo muito no livro quando eles estiverem usando os poderes, que é em muitas partes do livro. É muito central essa questão. E aí o que acontece é que eu tava lendo inglês e tava tudo fluindo tranquilamente, tava de boas. E aí chegou no momento em que a personagem tá aprendendo algumas coisas sobre esses poderes e ficou muito difícil pro meu cérebro. Todo aquele push e pull, e toda vez que dizia push eu tenho que pensar, não, não é de puxar, ela tá empurrando. Então assim, é possível? É. Talvez exija uma concentração um pouco a mais nesses momentos em que os poderes estão sendo utilizados? Sim. Então eu deixo com você essa decisão. A linguagem é fácil e o que eu daria mais atenção é essa questão do push e pull do sistema mágico que talvez para entender ele logo no início fique um pouco mais complicado, mas aí também você pode pesquisar na internet em português como é que funciona, caso você fique com dúvida. Então eu acabei trocando para português nessa hora em que eu tava um pouco confusa com o funcionamento das coisas e em português eu entendi melhor. E é isso, essas são as opções que você tem caso você queira ler Mistborn em português ou em inglês. Vai ficar aqui disponível na descrição o box para comprar e também as edições em inglês, além dos outros links que eu já falei que eu ia deixar de vídeos. E agora eu vou começar a falar de coisas com spoilers, só alguns comentários para quem já leu. Então você que não quer spoiler de Mistborn, tchau! Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. E até a próxima para você que não quer spoilers. Agora, meu pessoal do spoiler. Não vou falar muitas coisas porque eu sinto que eu já analisei a maior parte das questões que eu queria falar na parte sem spoilers, mas só algumas curiosidades pra vocês sobre o que eu achei. O meu personagem favorito deve ter se tornado o Kandra, mas a amizade dele com a Vin, pra mim, foi uma das coisas mais legais da série. Eu já tinha percebido que ele provavelmente seria o impostor. Essa foi uma coisa que eu vi que outras pessoas aqui pela internet não tinham percebido, e eu fiquei muito feliz, me senti inteligente, porque eu percebi. Então eu achei isso legal. Fiquei choquita que o Imperador, o Senhor Soberano, foi morto no primeiro livro. Eu achei que ele ia ser o vilão durante toda a história, mas acabou no primeiro livro. Isso pra mim foi muito interessante, porque me deixou curiosa pra saber pra onde que a série ia depois disso. Não fiquei tão investida depois em Ruína, porque a Ruína... é aquela coisa, né? Uma força do mal que quer dominar o mundo e destruir trevas. Eu acho meio chato, assim, quando o objetivo é só... vou dominar o mundo e destruí-lo. Então é isso, por isso não gostei tanto desse vilão. Eu também fiquei muito confusa lendo, porque sempre ruína é referido como uma coisa masculina, é tipo, ou ruína. E pra mim é estranho porque em português ruína é uma palavra feminina, então eu sempre imaginava ruína como mulher, e aí de vez em quando a Vin chamava ele, e eu ficava, meu Deus, ruína é homem? Fiquei muito triste com o final, com as mortes que aconteceram. Eu fiquei esperando que o Sazed trouxesse Vin e Elend de volta pra vida. Mas uma parte de mim pensou, isso provavelmente não vai acontecer. E aí não aconteceu, e aí eu fiquei... Quanto à morte do Kelsier, eu já tinha percebido que ele provavelmente ia morrer, porque é justamente aquela coisa do foreshadowing. Eu tava lendo o livro e eu percebi em várias situações que aquilo era o autor já dando as dicas de que aquilo ia acontecer depois. Entre outras coisas, eu não gostei muito quando o Elend se tornou um Mistborn. Ainda mais um Mistborn super poderoso. Eu gostei que a Vin continuou sendo a que tinha mais destreza pra utilizar os poderes. Porém, eu gostava daquela dinâmica do Elend tendo que ser o macho protegido, enquanto a Vin era a pessoa fodona.
No entanto, eu gosto que a gente pode parar de ter essa coisa da Vin tendo que cuidar do Andy toda hora, porque tava enchendo meu saco um pouco já. E eu acho que é isso, não sei se vocês querem que eu comente mais alguma coisa com spoilers, mas se vocês quiserem, vocês podem me mandar mensagem ali no meu Instagram, é @gilseco, vocês podem falar comigo por lá sobre coisas mais específicas. E já vou falar pra vocês que eu comprei um outro livro, standalone, de Mistborn, aqui, Mistborn Secret History. Eu acho que com a capa branca vai ficar difícil de mostrar pra vocês melhor. Mas, esse livro aqui é o quê? É a história do Kelsier depois que ele morre. Esse livro só tem disponível em inglês, então é um pouco chato. Inclusive essa edição, embora seja de capa dura, ela tem aquelas folhas terríveis que dão alergia na gente. Então eu não li ainda, porque eu dei uma saturada de Mistborn depois de ler todos os 3 volumes. Mas eu fiquei com muita vontade de ler esse livro aqui, e vocês podem ler ele depois de terem lido todos os 3 volumes. Então essa leitura vai rolar esse ano ainda. Porém, eu não acho que eu vá ler outras coisas de Mistborn, por exemplo, a Segunda Era, não vou ler esse ano. Porque tô lendo outras coisas, mas essa leitura aqui vai rolar porque eu queria muito saber o que o Kelsier achou das coisas depois que a história acabou. Então se vocês quiserem ler também, fica aqui a dica de que esse livro existe, porque muita gente não sabe. E é isso, muito obrigada, turminha dos Com Spoiler. Não deixem de darem uma olhada nos outros vídeos do canal e de se inscrever por aqui. E até a próxima!